Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 47. Livro dos Salmos, Salmo de número 47. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 47. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos para a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, pelo privilégio que o Senhor nos dá de expressar ao Senhor como nós somos abençoados pela Tua presença em nossas vidas. Como, de fato, o nosso desejo é, Senhor, de que o Senhor reine mais e mais sobre nossas vidas. Que isso, Senhor, a partir do entendimento da Tua palavra, possa sempre ser uma realidade nas nossas vidas. Derrama graça, Senhor, derrama misericórdia sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, ao entendermos, Senhor, a Tua palavra nessa noite para as nossas vidas. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Por volta do final da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, se reuniu com Joseph Stalin, que era o ditador comunista da União Soviética, e os dois estavam assistindo um desfile militar, eles estavam assistindo uma parada militar, onde as tropas estavam ali passando, os tanques de guerra. E enquanto os dois assistiam aquele desfile, eles estavam também discutindo as perspectivas para a Europa do pós-guerra. A uma certa altura, naquele desfile, Churchill olhou para Stalin e mencionou a ele a expectativa que ele tinha da boa influência que o Papa certamente exerceria na reconstrução da Europa pós-guerra. Stalin, então, se virou para ele, se inclinou e, de forma muito cínica, perguntou para ele: mas, me diga uma coisa, quantos pelotões o Papa comanda? Quantos tanques de guerra ele tem? Stalin, como grande parte do mundo em que nós vivemos, só podia conceber um poder de uma forma, força bruta.
Para ele, o poder, o único poder que importa, o que importava, era aquele que vinha do cano de uma arma. Como muita gente ainda pensa assim, né? Isso é curioso, porque a gente vive um tempo em que até muitos crentes acreditam que, né, se sentem no direito de lutar por ter uma arma, por entender que aquilo ali, o poder está naquele negócio. Stalin percebia no poder militar, no poder bélico, né, a verdadeira força. Como? Nós poderíamos dizer que muita gente pensa que o verdadeiro poder, né, é um poder político. As pessoas lutam, matam e morrem, né, para que o poder político seja exercido, seja demonstrado. Outros creem que o verdadeiro poder é um poder de natureza econômico-financeira. A maioria das pessoas do mundo em que nós vivemos reconhece poder apenas nesses termos: poder bélico, poder político, poder econômico, financeiro. Mas quando nós nos voltamos para o texto que nós temos em mãos, né, um dos salmos dos filhos de Corá, nós percebemos que esses coraitas estão celebrando um outro tipo de poder, que eles descrevem como sendo o verdadeiro poder, o poder que governa sobre tudo e sobre todos. Sabe que poder é esse? Yahvé, o Deus de toda a terra. E eles estão dizendo que esse é um poder que jamais passa, é um poder que jamais pode ser derrotado, é um poder que nunca entra em declínio. O Salmo 47 está inserido naquele contexto que é chamado de trilogia do louvor, né? Que é o Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48, onde o salmista os salmistas estão celebrando, né? Louvando ao Senhor como esse governante, como esse socorro, como esse refúgio sempre presente na vida do povo do Senhor. Se você voltar os seus olhos aí para o Salmo 46, que está vizinho aí, no verso de número 10, ele havia dado uma ordem, né? Ele diz assim: olha, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, que eu sou Deus, que eu sou exaltado entre as nações. Em outras palavras, o salmista diz que Deus mandou o seu povo ali no Salmo 46, 10, depor as armas. Ou seja, baixe as armas, coloquem as armas no chão e exaltem a esse Deus todo glorioso. Celebrem a presença desse grandioso Rei, de quem emana todo o poder. E ele está fazendo um convite a celebrar esse Deus todo-poderoso, né? Tendo não uma ocasião histórica como um fundamento. Ele não está celebrando lá a vitória, se foi contra Senaqueribe, né, o exército, sobre lá Josafá, mas de acordo com o verso 5 do texto do Salmo 47, que é o coração do Salmo, ele está apontando para algo significativo nessa história de poder, quando ele diz assim: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. O que os filhos de Corá estão chamando a nossa atenção é um evento que está narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso de número 15, que é quando a Arca da Aliança foi trazida para a cidade de Davi, para a cidade de Jerusalém. E essa arca então foi entronizada naquela cidade, e Jerusalém passou a ser a habitação de Deus. Os mesmos termos que estão lá no 2 Samuel 6,15, por entre aclamações ao som de trombeta, os mesmos termos hebraicos são utilizados aqui no Salmo 47, e essa imagem está retratando a ascensão de Deus ao seu trono terrestre.
Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus tem uma cidade, Deus tem um trono. E desse trono, dessa habitação, ele emite uma convocação para todos os povos da terra virem e adorarem o seu nome, adorarem a sua presença. 2 estrofes nesse texto giram em torno desse verso de número 5. Se vocês olharem, a primeira estrofe, do verso 1 ao verso 4, fala da glória de Jacó. Preste atenção no que o salmista está dizendo. Ele diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Batei palmas todos os povos. Antes que vocês não pensem de forma diferente, o salmista não está aqui descrevendo, irmãos, palmas num contexto litúrgico, não é? Destas que nós aqui usamos no primeiro cântico nosso congregacional, as palmas ritmadas, né? O fato, a expressão de bater palmas aqui, né, é ligada justamente ao que ele disse no Salmo 46, verso de número 10, quando ele diz assim: depõe as armas, porque só pode aplaudir quem está com as mãos vazias. E aqui é um aplauso, que também não é algo que a gente pode utilizar e dizer assim: olha, não, a gente vê isso em alguns contextos. Agora uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Não, não é isso. O salmista não está chamando ninguém para bater palma ritmada no louvor. Ele não está dizendo que de vez em quando o pastor ou o dirigente da igreja pode pedir uma salva de palmas para Jesus. Não é isso. Ele está descrevendo aqui um evento de entronização. O que é isso? Ele diz assim: olha, vamos saudar o rei de toda a terra. Yahvé é o rei de toda a terra. Ele é a glória de Jacó. Todos os povos são convocados, todos os povos são chamados a adorar esse que é o Altíssimo, ele que é tremendo. Mas o texto literalmente diz, no verso de número 2, que ele é um Deus terrível. E no verso 2, o salmista usa um título muito curioso para descrever Deus. Ele diz assim: ele é o grande rei de toda a terra. Isso é um título assírio, né? O rei da Assíria, e posteriormente por outros reis de impérios mundiais, gostavam sempre de utilizar um título para si mesmo, para demonstrar a sua soberania sobre o mundo. Ele dizia que ele era o rei dos reis, o grande rei. Para dizer o seguinte: olha, nós reconhecemos que existem reis, reinos, mas o grande rei, quem de fato manda no mundo, é o rei da Síria. E os filhos de Corá estão dizendo o seguinte: não, nada disso. Só existe um grande rei, só existe um rei dos reis, e ele é Yahvé, ele é o Deus Elion, ele é a glória de Jacó. Mas quando nós consideramos essa afirmação, ela é uma afirmação fantástica, ela é uma afirmação tremenda. Mas eu gostaria de considerar com os irmãos essa afirmação sobre um outro ângulo, né? Nós lemos a Bíblia e nós entendemos que aquilo que a Bíblia diz, né, coloca tudo isso aqui no centro, mas considere isso da perspectiva humana. Israel era um reino muito pequeno no mundo antigo, como ainda é no mundo atual, um lugarzinho insignificante, irmãos, se comparados a outros grandes reinos, se comparado a outros impérios, né, mundiais. Jerusalém, a cidade do grande rei, não era nenhuma maravilha. Não era uma grande cidade. O Monte Sião, né,
que é a alegria de toda a terra, como nós vamos ver a semana que vem no Salmo 48, era nada mais do que uma colina. Alguns dos profetas dizem que, nas suas representações lá simbólicas, que as próprias montanhas de Judá riam do Monte Sião e diziam o seguinte: olha, você é só um montículo, uma colina. Se nós considerarmos isso, Israel era um reino insignificante, Jerusalém não era uma cidade grandiosa, o Monte Sião era apenas uma colina. Pela leitura bíblica, nós, claro que tendemos a enxergar Israel como algo gigantesco, como algo impressionante, como algo terrível, mas não era. Por todas as aparências mundanas, Israel poderia ter sido pouco mais do que uma nota de rodapé na história do mundo. Então imagine que a afirmação audaciosa é essa afirmação dos israelitas que alegam possuir a morada do Rei dos Reis, que alegam que o Deus do universo habita entre eles, que Jerusalém é o centro do universo e que o trono de Deus, né, que nada mais era do que uma pequena caixa dourada, uma caixa de madeira, né, pintada com uma tinta de ouro, era o trono desse rei do universo. Era uma afirmação audaciosa demais para ser levada a sério no mundo, né? No mundo dos seus dias. Mas todas as vezes que o povo de Deus cantava o Salmo 47, eles diziam ao mundo inteiro: esse lugar é terra santa. É aqui que Yahvé habita. É aqui que o único e verdadeiro Deus vive entre nós. E este é o lugar mais importante da terra. E nenhum outro império, em nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro governante, nenhum rei pode fazer uma afirmação mais impressionante do que esta. Mas nós, o humilde Israel, podemos dizer que somos o povo do Deus Yahvé, do Deus Elion, do Deus terrível, do Deus que é o grande rei sobre toda a terra. E que o Monte Sião, essa colina, é a montanha mais alta do mundo, teologicamente falando. É assim que eles estão declarando, é assim que eles estão louvando, é assim que eles estão convocando toda a terra, crendo que Deus vive em meio àquele insignificante Israel, que as pessoas podem pensar que é uma arrogância religiosa, mas eles dizem que não, que pela fé eles creem que Deus está entre eles, que Deus reina, que Deus governa, que Deus determina todas as coisas para a sua vida, para a vida do seu povo, a partir dessa afirmação de governo, de domínio. Israel sabia disso, né? Teologicamente falando, que todas essas afirmações que eles faziam eram verdadeiras, e a fé que eles tinham em Deus ajudou-os a ver o que ninguém mais era capaz de ver. Deus habitava entre eles, Deus morava com eles, Deus os governava, Deus dirigia a vida do seu povo. Isso os ajudou, irmãos, a ir além, né, das fronteiras físicas. Isso os ajudou a ir além das fronteiras geográficas e das fronteiras políticas.
Isso os ajudou a reformular todo o resto da vida deles. É por isso que quando o salmista está fazendo essa convocação, né, é para que todos, sem exceção, reconheçam a glória do Senhor e reorientem a sua vida por meio da submissão a esse Deus que é o grande Rei de toda a terra. Ele diz assim, olha, façam isso de forma alegre, de forma submissa e humilde. Participem conosco da glória de Jacó. Reconheçam conosco essa presença gloriosa de Deus entre nós e sobre nós. Porque esse é o verdadeiro poder. Esse é o poder que governa todas as coisas. Esse é o poder que perdura. Não existe nada além disso. O famoso historiador inglês Arnold Toynbee levou cerca de 27 anos para escrever 14 grandes volumes da sua história da humanidade ou das civilizações. E durante esses 27 anos, ele listou 34 grandes civilizações na história do mundo. Dentro dessas 34, ele separou aquelas que eram as grandes, aquelas que foram mais ou menos grandes, aquelas que foram satélites de outras civilizações. Mas uma coisa que chamou a atenção dele é que cada uma dessas civilizações apareceu por um tempo determinado na história e depois morreu. Ele usa uma imagem muito interessante na sua obra, dizendo o seguinte: elas não foram assassinadas, mas elas se suicidaram como nações. Elas aparecem e elas somem do radar. O Egito, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma. Ele diz assim, olha, nos seus dias, na década de 60, ele diz assim, olhe para o Egito. O que é o Egito hoje? Aquilo que já foi o berço do mundo, a grande glória do mundo. Olhe para a Babilônia, que nem existe mais, que se transformou em morada de chacais. Olhe para a Pérsia, olha para a Grécia, para Roma. E a partir da sua perspectiva, ele fez uma afirmação. Ele diz assim, isso vai acontecer com a União Soviética, que era o grande império dos seus dias. Ele diz assim, isso vai acontecer com os Estados Unidos, que também era o grande império, e que a gente vê hoje acontecendo. Ele diz assim, olha, as nações aparecem e as nações desaparecem. Arnold Toynbee sabia algo que a palavra de Deus afirma com muita segurança para nós, que quando as nações pensam que são fortes, que quando elas pensam que são vitoriosas, que quando elas supõem que controlam seus próprios domínios, seus próprios destinos, elas cometem o mais terrível engano, porque Deus é o grande Rei de toda a terra, e Deus vai e abate a arrogância das nações. Quando elas apostatam dos seus caminhos, quando elas desistem dos caminhos com arrogância, Deus as derruba. Olhe para o livro de Daniel, que é o livro clássico para nós entendermos isso, né? Daniel participou de um evento que marca a existência praticamente de 3 impérios, né? Porque ele viu a Babilônia, viu a Pérsia e, né, profetizou sobre a chegada da Grécia e depois sobre a chegada de Roma. Mas há cenas muito curiosas na vida de Daniel, quando ele tem que tratar com 2 homens extremamente arrogantes. Nabucodonosor, que a si mesmo se intitulava como o grande rei de toda a terra, o rei dos reis, o senhor do mundo. E ele disse assim, olha, Deus manda dizer para você que se você não se arrepender, se você não enxergar as coisas pela perspectiva correta, Deus vai tirar você do trono e vai botar você para comer capim.
Como de fato a Bíblia diz que Deus fez com aquele homem que humildemente depois reconhece e se volta para Deus. Mas o neto de Nabucodonosor não teve a mesma sabedoria, a mesma humildade para reconhecer. A Bíblia diz que Belsazar, né, um dia promovendo uma orgia no seu palácio, achou que tudo estava muito simples, que tudo já estava, né, comum demais. Falou assim: agora nós vamos inovar. Ele mandou buscar os utensílios do templo de Jerusalém para promover uma balbúrdia, para se embebedar com aquilo que era dedicado à glória de Deus. E enquanto ele estava lá na sua orgia, a Bíblia diz que uma mão aparece, uma mão terrível, que escreve letras terríveis, que roubou o coração do rei. E aquele homem passou. E aquilo que deveria ser um ânimo, uma festa, uma celebração, se transformou em algo terrível. Até que a rainha mãe chega para ele e diz assim: olha, no tempo do teu avô, Nabucodonosor, havia um homem que sabia dizer as coisas, que sabia interpretar as coisas, que sabia dizer o que estava acontecendo conosco, qual era a vontade de Deus. Mande chamá-lo. Daniel se apresenta e diz para aquele homem: olha, é muito simples o que eu vou dizer para você aqui, do que está escrito. Deus mediu, Deus pesou a você e ao seu reino, e tudo faltou. É por isso que ele pôs fim ao seu reino e a você. E a Bíblia diz que Belsazar, enquanto festejava, nem sabia que os exércitos da Pérsia estavam lá, já quase que de posse completa, né, da poderosa Babilônia. Por quê? Porque é assim que Deus faz, e Daniel sabia. Ele disse assim: olha, só existe um de fato que governa sobre todas as coisas, um de fato que detém o poder, e isso, irmãos, vale para tudo. Não é só o poder das nações. As nações, né, aparecem e desaparecem no raio da história como pessoas. Em 1923, em um hotel na cidade de Chicago, houve uma reunião muito curiosa que os jornais da época, né, fizeram questão de noticiar, de registrar. Haviam reunidos ali nas dependências do hotel 9 homens que eram os grandes magnatas do mundo nos seus ramos específicos de negócio. E os jornalistas diziam o seguinte, que combinados, esses homens, eles tinham mais dinheiro do que o tesouro dos Estados Unidos. 9 homens tinham mais dinheiro do que a nação mais rica do mundo. E todo mundo celebrou aquele encontro, o que poderia produzir, o que, né, aqueles homens estavam confabulando, o que eles estariam, né, pensando sobre o mundo, o que eles fariam. E passou. 25 anos depois, alguém teve a curiosidade de saber como estavam os 9 magnatas daquele encontro. E ficaram surpresos porque todos eles haviam morrido. Falidos, loucos, alguns, e alguns haviam dado cabo da sua própria vida. Não se engane, só existe um verdadeiro poder de fato que governa sobre tudo e sobre todos. Só existe um poder que perdura. Só existe um reino que não tem fim. Os filhos de Corá estão chamando as nações e dizendo o seguinte: olha, reinos vêm e vão, mas o reino de Deus dura para sempre. Venham, reconheçam conosco, de forma alegre, de forma humilde, se submetam
aos domínios, ao governo da glória de Jacó. Porque é isso que Deus chama vocês para fazerem. Segunda estrofe do texto, que vai do verso 6, posterior ao centro aí do Salmo, até o verso de número 9, trata do povo do Deus de Abraão. Preste atenção no que o salmista diz. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no trono, no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Se no primeiro momento os filhos de Corá estão chamando as nações a virem, a se submeterem à glória de Jacó, a se renderem de forma humilde e alegre ao governo de Deus, ele está na segunda estrofe lembrando ao povo de Israel a natureza do seu chamado, do seu papel nesse processo todo. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Eu disse agora há pouco para vocês que essa era uma afirmação audaciosa demais que os israelitas faziam. Diz assim, olha, nós somos o povo do Deus verdadeiro. Deus mora conosco. O trono de Deus está aqui. Jerusalém é a morada de Deus. Aquilo poderia muito bem produzir, nos israelitas uma face muito orgulhosa, arrogante da vida. Mas o salmista diz assim, lembrem-se, qual é o nosso papel? Nós não somos agora, por conta da presença de Deus, conquistadores. Nós não sairemos agora para conquistar o mundo em nome do Senhor. Não nos termos desse poder que o mundo imagina que nós temos. Nós não vamos sair agora com exércitos, nós não vamos sair agora com um poder político, nós não vamos sair agora com um poder econômico para congregar o mundo. Sabe qual é o verdadeiro poder do povo de Deus? Os salmistas estão dizendo, adorem ao Deus Todo-Poderoso. Se você olhar o verso 6 e o verso 7, você vai ver que por 5 vezes há um imperativo que o salmista está repetindo aqui com relação ao povo. Ele diz assim, louvem, adorem, salmodiem. Ele diz que os povos do mundo devem se tornar o povo do Deus de Abraão. Mas essa missão de subjugar as nações só vai acontecer, irmãos, por meio da adoração, por meio da rendição de louvor do povo de Deus. É um instrumento que Deus tem para comunicar o seu governo sobre os povos, é a adoração do seu povo. Precisamos nos lembrar que esse foi o chamado de Israel durante todo o Antigo Testamento, ser sal da terra, ser luz do mundo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo também é chamada para ser no Novo Testamento. O salmista está dizendo que por meio da adoração, por meio da submissão, de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de vivermos como herança do Senhor, algo vai acontecer no final da história. Sabe o que é? Que o povo do Deus de Abraão vai se reunir diante do Senhor para adorar o santo nome do Senhor. Que a coisa mais importante, que a coisa mais extraordinária que nós podemos fazer nesse processo diante do governo de Deus, sabe o que é? Adorar o Senhor, louvar o Senhor, viver de forma alegre e humilde o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Porque foi isso que Deus chamou Abraão para fazer. Não foi? Vamos pensar bem nisso. O chamado de Abraão, irmãos, é, do ponto de vista humano,
tão absurdo como a afirmação que esses salmistas estão fazendo aqui sobre a natureza de Israel. Quando a gente olha para a história de Abraão em Ur dos Caldeus era o centro do mundo antigo. Era para onde as pessoas estavam indo, era para onde as pessoas estavam se voltando, porque tudo lá estava crescendo, tudo lá estava prosperando. E de repente Deus chama Abraão e diz assim: você vai fazer um caminho contrário. Vocês não imaginam a cena, não? Dos vizinhos de Abraão perguntando: Abraão do céu, o que você vai fazer? Você vai para onde? Eu falei: não sei. Deus falou que eu tinha que sair daqui para ir para um lugar que Ele vai me mostrar. Que Deus, Abraão? O Deus único e verdadeiro. Mas quem é Ele? Não posso dizer, vocês não sabem a forma dele. Não tem forma. Vocês acham que as pessoas olharam para Abraão e saudaram Abraão como humanamente falando, Abraão estava partindo para uma jornada sem sentido, sem futuro. Ele estava se voltando do progresso, do mundo, para um lugar que ele não sabia onde ficava. Mas não é assim que as Escrituras nos mandam olhar para a vida de Abraão, não é? Porque a Bíblia nos diz que ele é o quê? O pai dos que creem. Deus disse a Abraão: não se importe para onde você vai. Se importe apenas em fazer algumas coisas. Anda na minha presença e ser perfeito. Crie a sua família. E lembre-se que um dia todos os povos serão benditos através da sua casa e da sua família. Você será pai de uma numerosa nação, de muitas nações. Deus diz assim: um dia os seus descendentes serão maiores ou muito mais numerosos do que as estrelas dos céus, do que a areia da praia. Mas não se preocupe, eu vou fazer isso. Preocupe-se apenas em andar na minha presença e confiar em mim. Irmãos, que coisa extraordinária, porque se há algo que a Bíblia fala muito interessante sobre a vida de Abraão, se vocês lerem lá em Gênesis, é que a primeira coisa que Abraão fez quando ele pisou na terra da promessa foi erigir um altar em adoração ao Senhor. Ele não construiu nada mais. Mas por onde ele passa, ele adora o Senhor, ele confia no plano e no propósito do Senhor, porque ele sabe que foi para isso que Deus chamou a ele, para viver em submissão ao governo de Deus e adorá-lo. O salmista diz: olha, os escudos da terra pertencem ao Senhor. E ele se exalta gloriosamente. Os escudos aqui, são os símbolos das armas, do poderio, símbolos do poderio, que o salmista diz que pertence a Deus. Se existe algo que o salmista fala em todo o tempo, durante o saltério, é que nós jamais devemos nos esquecer da máxima da fé. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em exércitos, mas nós confiamos no Deus que governa as nossas vidas. Esse é o poder dos crentes. Esse é o poder que reside na vida do povo de Deus. E nós sabemos que Deus nos concede vitória da graça. Como crentes da nova aliança, nós somos chamados para fazer essas mesmas afirmações de fé, que o salmista faz e que Abraão faz, que humanamente falando, irmãos, são tão absurdas quanto as deles, Porque
A gente estava saindo de casa lá e viu lá no shopping, lá no Pérola Negra, lá uma árvore de Natal. E o Davi falou assim, já é Natal, né, pai? Não, ainda não, né? Está chegando. Não, já é Natal, olha lá a árvore ligada. Está se aproximando do tempo tão abençoado do ano para nós, né? Onde nós nos lembramos dessas afirmações absurdas que a fé continua fazendo ao longo das eras. Dizendo o seguinte, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio ao mundo em uma humilde manjedoura. Que afirmação louca, né? Encontrar o rei num coxo. Como tão louca é para nós dizermos que nós encontramos graça e misericórdia numa cruz. A cruz do Salvador. Ou que nós encontramos consolo e conforto num túmulo vazio, né? Eu acho tão interessante, se vocês olharem, né? Porque a Arca da Aliança, que é aqui o símbolo do trono de Deus, ela tinha uma constituição muito curiosa, né? Aquela caixa lá, 70 centímetros, né? Por 50 ou 60 centímetros, e ela tinha uma tampa, onde 2 querubins estavam, né, voltados um para o outro, com as asas estendidas, e no meio ali daqueles querubins, era o chamado trono de Deus, o assento de misericórdia. Mas era um espaço vazio. Era naquele espaço vazio que o sacerdote tinha que espargir o sangue para que Deus encontrasse o povo, irmãos, no trono de misericórdia. Mas era um espaço vazio. Aí quando nós lemos nos Salmos uma expressão que diz assim, o Senhor é aquele que está entronizado, como? Entre os querubins. Era o trono de Deus, um espaço vazio, aparentemente vazio. E aí nós voltamos para o Novo Testamento e, né, a Igreja do Senhor Jesus Cristo afirma que o símbolo do nosso poder, da nossa fé, é um túmulo vazio, né? Nós não encontramos o Senhor da vida entre os mortos, porque Ele vive. Porque Ele foi assunto aos céus e Ele governa as nossas vidas. E o poder dEle sobre nós é um poder de graça e misericórdia. Que fé ousada é a fé cristã. Porque nós estamos dizendo, Jesus vive, Ele cuida de nós, Ele dirige a história. Às vezes, irmãos, pode parecer que as coisas não estão indo muito bem na nossa vida. Às vezes pode parecer que o governo de Deus está caindo em pedaços na nossa história e na nossa vida. Às vezes parece que a rebelião é abundante demais. Mas não se engane. Deus governa. Mas a forma de Deus governar é transcendentemente diferente daquilo que nós imaginamos que seja. No Salmo 47, verso de número 8, o salmista diz assim, Ele se assenta no seu santo trono. Os caminhos de Deus muitas vezes nos deixam perplexos. As direções de Deus nos escapam muitas vezes à compreensão. Mas não se engane. Deus está no controle. Não é nosso trabalho defender Deus. É nosso trabalho confiar mais em Deus, mesmo quando nós não podemos rastrear a direção de Deus. Mesmo quando nós não conseguimos compreender. Quantas vezes, irmãos, Deus trabalha de forma tão misteriosa que nós não conseguimos rastrear e compreender nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a confiar nele, mesmo quando nós não conseguimos rastreá-lo, quando nós não conseguimos compreender.
Porque o Salmo diz que a promessa é que as nações do mundo, que tantas vezes parecem estar em oposição a Yahvé, que tantas vezes parecem que se levantam contra Yahvé, essas nações serão submetidas ao governo de Yahvé. Algumas humilde e alegremente, outras serão forçadas a se submeter ao governo do Senhor no final das contas. Mas tudo está sobre o controle de Deus, tudo está sobre a direção de Deus na vida do seu povo. Voltando à nossa história lá do começo, o mundo continua ainda concebendo poder apenas de alguns tipos: força bruta, dinheiro, política. Mas o povo de Deus conhece o verdadeiro poder de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. E a única resposta que nós podemos oferecer a esse governo de Deus sobre tudo é a adoração. Eu sempre fico preocupado, né? Quando muitas vezes nós queremos alcançar um outro tipo de poder nesse cenário do mundo em que a gente vive. O poder da igreja não é político, ainda que alguns digam que seja. O poder da igreja não é econômico. O poder da igreja não é bélico. O poder da igreja é o da fé, é o da adoração. Lembre-se sempre disso. Nós estamos a uma semana das eleições, nós não sabemos o resultado, Deus sabe. Mas nada muda do governo de Deus. Lembre-se disso. Você pode até não entender o que Deus está fazendo, mas não há vacância do trono. Ele continua governando todas as coisas para o louvor da glória do seu santo nome. Nós continuamos fazendo as mesmas afirmações de fé ousada como povo de Deus. Deus está entre nós. Deus reina, Deus governa. Mas nós precisamos responder a essa afirmação, a esse governo, com a única coisa que nós podemos fazer, que é viver o nosso chamado da fé. Adore, louve, viva a palavra do Senhor. Mesmo que você não compreenda o que Deus está fazendo. Mas lembre-se, no final das contas, no final de todas as coisas, o salmista diz que todos os povos se reunirão e adorarão ao Deus de Abraão, que se exaltou gloriosamente sobre a terra. O Apocalipse, capítulo de número 11, do texto que nós lemos hoje, do verso 15 ao verso 19, disse isso: o reino do mundo é do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Glórias a Ele, porque um dia a Bíblia diz que Ele vai se manifestar gloriosamente para trazer galardão para quem confiou nele, para quem viveu pela fé no seu chamado, mas vai derramar ira sobre aqueles que entenderam completamente diferente o governo de Deus, a ação de Deus na história. O fim da nossa história, irmãos, é a adoração diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé.